A gente vem se perguntando como tratar aquelas diástases em pacientes magrinhas. E não é incomum a paciente, junto com a diástase, ter uma hérnia umbilical. Por isso que a gente chama de parede, né? Que é um conjunto de músculos que dá estrutura para o nosso abdômen, né? Então, quando tem essa alteração na região central, leva uma sobrecarga em outras regiões. Bom dia! Hoje a gente vai para mais um episódio do Pele, Papo e Ponto. Hoje com o Dr. Murilo Rocha. Ele é especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Ele se formou em Bragança e fez sua especialização em cirurgia robótica. A gente vai falar daquele tema, e ele é quase um tema muito inovador. Muitas pacientes já ouviram falar sobre cirurgia robótica na cirurgia plástica, mas hoje a gente vem dar aquela pincelada nesse assunto e que revolucionou muito a cirurgia plástica. Então, hoje a gente vai falar sobre cirurgia robótica na correção da diástase. Vamos falar da diástase como um todo, mas principalmente da cirurgia robótica, que alguns de vocês ainda não ouviram falar. Prazer, Murilo. É um prazer ter você aqui comigo. Bom dia, Ju. Obrigado pelo convite aí. Me senti muito honrado aí. E acho que o pessoal vai gostar bastante. Vai ser um bate-papo muito legal aí que a gente vai ter hoje. É, muito legal. Porque depois de 2020, quem gosta de cirurgia plástica com certeza já ouviu falar nas tecnologias de retração, né? As radiofrequências invasivas, Renuvium, Argoplasma, Body Tight. Depois de 2020, né, que foi o ano que inaugurou, que lançou o Renuvium, a gente vem se perguntando como tratar aquelas diástases em pacientes magrinhas, já que elas não têm indicação nem de abdominoplastia, nem de um procedimento muito mais invasivo. E daí surgiu a cirurgia robótica. Então vamos começar falando sobre o que é diástase. Vamos. Bom, a diástase, eu gosto de explicar da seguinte forma, sendo bem simples assim, né? A diástase é o afastamento do músculo reto abdominal, da borda medial do músculo reto abdominal. O que é o músculo reto abdominal? O músculo reto abdominal, para ficar mais simples, assim eu falo para os pacientes que é aquele músculo do tanquinho. Uhum. É o músculo do quadradinho. Então, esse músculo é para ele ser bem junto mesmo. Quando esse músculo tem mais de 2 centímetros, a gente já considera uma diástase, né? Ele tem um afastamento e a gente já se considera patológico, só que daí a gente vai avaliar se isso tem indicação de cirurgia ou não. Mas acho que a forma mais simples, assim, para os pacientes entenderem, que eles entendem assim, é isso, esse né? afastamento da musculatura, né? E é exatamente por ter esse afastamento da musculatura que não é incomum a paciente, junto com a diástase, ter uma hérnia umbilical, Isso, né? exatamente. Mas a gente sempre avalia caso a caso, igual o Murilo falou, porque tem paciente que teve uma gestação e que tem a parede forte, a parede do abdômen. E às vezes, né, nessa distensão para receber o neném, acaba voltando quase tudo ou tudo, né? Então, na primeira gestação, eu falo que é sempre mais fácil. Dura na segunda para frente, né? A paciente da segunda para frente geralmente ganha uma diástasezinha, uma frouxidão da parede. Fica mais frágil. Principalmente quando essa paciente é muito magra. Essa paciente Exatamente. acaba desenvolvendo, né, um afastamento. E eu acho que é importante que você falou isso, porque essa é uma dúvida que os pacientes têm, né? Assim, será que é uma diástase? Será que é uma hérnia? Então, eu gosto de explicar sempre a parede abdominal, né? A gente chama de parede abdominal, igual a parede mesmo, né? Porque são vários músculos, né? Tem os músculos laterais, né? Oblíquo externo, interno, transverso, e tem o reto abdominal aqui central, né? A diástase é o afastamento desse músculo. Então, gera ao paciente, às vezes, aquela sensação de estômago alto, que elas falam, é um estufamento, quando vai fazer um abdominal, fica tipo uma lombada aqui, uma lombada assim no meio do abdômen, tá? A hérnia é um pouquinho diferente, mas tem a ver, né? A hérnia, ela é um buraco, eu gosto de falar um defeito, mas para ficar mais simples, um buraco. Então, eu falo igual a parede mesmo, é um buraco na musculatura. Por que surge a hérnia? A hérnia surge quando tem uma fragilidade. A diástase, por exemplo, é um dos motivos que pode levar a ter uma hérnia. Porque como o músculo não está juntinho, então fica uma fragilidade naquela região e pode surgir uma hérnia, um buraco, tá? Outro motivo é um paciente que já passou por uma cirurgia, tem questão genética, mas é importante entender a diferença. Porque às vezes aquela lombada, aquele estômago alto, não chega a ser uma hérnia, né? Mas ela pode sim ter uma hérnia associada, que é o defeito, né? Que é o buraco na musculatura. Então, é importante a gente diferenciar bem isso e entender os tratamentos e tudo mais. E tem vários tipos, né? Classificações da diástase, assim. Então, tem aquela paciente que tem mais periumbilical, tem a paciente que tem periumbilical em cima e tem aquela paciente que tem um tudão.
quanto maior a diástase, maior a frouxidão dessa parede, né? E aí tem algumas queixas, por exemplo, perda da cintura. A paciente percebe que depois das gestações ela fica mais quadradinha. Pode ter um pouco de dor lombar, exatamente por conta dessa frouxidão. Muitas não se exercitam, então quanto mais frouxo, mais a dor lombar, porque o abdômen ele fica tão frouxo que a paciente fica fazendo força, né? Acomodando toda essa força das costas no abdômen. Então tem várias questões em relação à diástase, mas nem tudo é diástase. Nem tudo é diástase. Mas acho que é importante isso que você falou, porque explica muita coisa, né? Eu gosto do paciente entender também o porquê disso, né? Porque como ele tem o afastamento daquela musculatura... Por isso que a gente chama de parede, né? Que é um conjunto de músculos que dá estrutura para o nosso abdômen, né? Então, quando tem essa alteração na região central, leva uma sobrecarga em outras regiões. E aí, por isso que às vezes acaba. Diástases grandes, né? O paciente pode ter uma dor lombar, que às vezes, né? Ele está sobrecarregando aquela musculatura lombar. Pode ter uma sobrecarga, às vezes, de musculatura pélvica. Alguns pacientes podem ter, inclusive, incontinência urinária. Lógico, casos de diástases maiores, né? Menorzinhas assim, não é sempre no dia a dia que a gente vê incontinência urinária, etc. Mas acho que é importante entender que esse problema vai gerando outros problemas, porque é tudo um conjunto de músculos que levam ao suporte da nossa parede abdominal. Exato. E assim, a paciente precisa se exercitar. Aí tem muito aquela falácia, né? A diástase vai ser piorada com exercícios de musculação, por exemplo. Óbvio, quando a gente faz hipertrofia, a gente nunca faz hipertrofia nesse sentido. A hipertrofia é nesse sentido. Exatamente. Mas para o paciente ter uma hipertrofia... é outros 500, né? Você pode falar com o seu personal, com a sua nutri, enfim, ela vai falar, nossa, mas para você ter uma hipertrofia, a gente precisa trabalhar muito essa musculatura para ter essa hipertrofia. Então, é obrigatório atividade física para a gente começar esse assunto. Existem aquelas diástases pequenininhas que podem ser melhoradas com a fisioterapia, né? Então, tem os tratamentos fisioterápicos, mas a paciente precisa entender que é pro resto da vida. Isso não é definitivo, não é cirúrgico, que você chega lá e fecha. Então, se ela não tiver essa constância no exercício, né, fisioterápico, vai voltar e tudo mais. E hoje nós vamos focar nessa parte que é cirúrgica. Exatamente. E eu entrei nesse assunto para falar para a paciente que nem tudo, né? Por exemplo, elas se queixam muito de dor lombar. Então, a gente primeiro vai fortalecer essa musculatura, fazer o exercício físico, aí depois a gente vai culpar a diástase. Exatamente. A perda urinária é a mesma coisa, né? Incontinência urinária. Então, a gente vai fazer todos os exercícios fisioterápicos, de sustentação da pelve, de fortalecimento, vai procurar um ginecologista. Não tem nada cirúrgico da parte da ginecologista, porque parto normal é comum, Exatamente. Aí sim a gente vai culpar a diástase, mas a gente não vai ter esse foco primário, porque tem que ser uma diástase muito grande, uma frouxidão muito grande para a gente começar a culpar. Eu vejo muitas pacientes no consultório culpando a diástase por causa eu tenho dor nas costas. Então tem que ser grande. Vamos focar nessas cirurgias, né? Nessas diástases indicadas, né? Porque nem toda diástase, nem todo afastamento tem uma indicação de cirurgia. Quando que você indica a cirurgia? Você já falou de 2 centímetros, né? Mas quando você indica? A partir de 2 centímetros a gente considera patológico, né? Menores de 2 a 2,5, 2 a 3 centímetros. Primeiramente, a gente tenta sempre um tratamento conservador, né? Com fisioterapia, ver o desenvolvimento da musculatura, né? Para melhorar. Perfeito. Diástases maiores, com certeza acima de 3 centímetros, a gente já sabe que é grande a chance de precisar de cirurgia, né? Quando tem diástase associada à hérnia, aí precisa de cirurgia, porque a hérnia é um diagnóstico cirúrgico, igual eu falei, é um defeito, é um buraco na musculatura. E então, essas são as grandes indicações. E claro, tem uma indicação estética, né? Essas diástases maiores, mesmo que não leve a um quadro de dor lombar, que não é o que a gente vê tanto na prática clínica, assim, né? Nos pacientes de diástases menores, o paciente não vai ter essa sintomatologia tão importante, mas ela se incomoda, ou ele, né? Também a gente pode falar sobre isso. Ela se incomoda com o estômago alto. Ela se incomoda com aquela sensação de... Parece que tá sempre estufadinha. Aquela sensação de lombada quando vai fazer um abdominal. Ou aquela sensação de que tá fazendo academia, tá se esforçando, tá fazendo tudo certinho. Sempre nutricionista, barrigão, bonitinho. E fica com aquela barriguinha que incomoda, né? E muitas vezes realmente tem a ver com a diástase. Nem sempre, né? A gente precisa avaliar antes, né? Não é que todo mundo se examinar e achar que tem já. Também não é assim, né? Mas tem muito a ver. E tem a ver com gravidez, né? Você falou já
1, 2, 3 gestações, paciente bem magrinha, sofre muito com isso, porque é uma paciente magrinha, com, né, pouca pele, musculatura um pouco mais fina, e aí aquele barrigão, às vezes gemelar também. Então, a chance de ter essa diástase acontece. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente tem sempre que diferenciar o que é a parte funcional do que é a parte estética. Perfeito. Mas acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que elas acabam caminhando juntas nesse sentido. A gente não pode separar as coisas, né? Exato. Porque realmente tem uma questão estética. Não tem jeito, assim. O paciente, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade de entender isso. Ela acha que todos os problemas são aquela diástase. Não é. Assim, tem uma questão estética que está incomodando ela. Tem, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um excesso de pele, um pouquinho de gordura. E tem muita coisa que pode melhorar nessa junção do cirurgião do aparelho digestivo com a cirurgia plástica. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Eu ia falar isso no começo, mas ninguém imagina que para chegar, né, onde nós chegamos, a gente precisa fazer cirurgia geral. Então, a gente atendeu muito acidentado, esfaqueado, baleado, lesões grandes, fígado, intestino, para depois a gente fazer toda essa parte estética, né? Claro. Então, nossa formação, eu também sou cirurgiã geral de formação, o Murilo também. Então, nós precisamos... Na sua época, 2 anos, né? Você é bem mais... Dois. Você é da minha idade, né? Acredito mais que ou sim. menos. O próximo porque agora são 3 anos, né? Mas na nossa... Eu fiz 2, na nossa época eram 2 anos de cirurgia geral. E depois eu fiz 3 anos de cirurgia cirurgia plástica. Eu fiz mais 2 de aparelho digestivo. Exato. Então, pra gente chegar aqui, foram muitos anos de... um caminho longo, né? Caminho longo. Então, não é só sobre aparelho do abdômen, é tudo que envolve isso. E hoje, pra gente fechar, né, essa questão do diagnóstico, antes da gente aprofundar nessa parte do tratamento, qual exame você pede para essas pacientes para investigar? Tem 2 exames muito bons, né? O ultrassom de parede pode ser bem útil para a gente, porque ele consegue avaliar hérnias e consegue avaliar a diástase e o tamanho da diástase. Perfeito. Mas eu gosto muito da tomografia. E eu te digo por quê. Porque a tomografia, quando a gente pede com um protocolo de hérnia, por exemplo, a gente consegue estudar um pouco melhor hérnias, tá? E a tomografia, ela tem um benefício que eu consigo ver a imagem, né? O ultrassom, ele é muito... Operador a gente chama de operador dependente, né? Que é o que eu tenho que confiar no que o radiologista escreveu. E eu já vi errar. Diástase eu já vi errar. Eu operei uma recente que a paciente tinha... Ele descreveu uma diástase de 2,1. Eu falei, não é. Eu tô examinando aqui. Realmente não era. Na tomografia, deu uma diástase de 3 e tanto, 3,7, 3,8. Imagina a cirurgia, né? Quantas vezes é assim... tem uma hérnia. Chega lá, não tem hérnia. Exatamente. Não tem hérnia. Chega lá, tem hérnia. A diástase tem 5 centímetros. Chega lá, não tem diástase. Exatamente. Às vezes... Mas assim, erros grosseiros mesmo. Então, hoje também eu tenho ultrassom na clínica em que eu avalio a paciente. Eu prefiro, né? Eu confio mais em mim. Óbvio, tem essa parte de exame que é protocolar, que a gente pede para ter esse laudo, tudo. Mas eu sempre faço porque realmente é um outro olhar, assim. E a tomografia traz isso pra gente, porque eu tenho imagem, né? Lógico que eu vejo o laudo, né? Vejo o que o colega descreveu, mas eu sempre checo a imagem, calculo o tamanho da diástase, dou uma revisada em toda a musculatura para ver se não tem nenhuma hérnia. Perfeito. Então, a tomografia, ela nos auxilia bastante. Mas os 2 exames são válidos para diástase, mas tem que ter um exame de imagem, né? Só pelo exame físico... O exame físico a gente consegue ter o diagnóstico, tá? Pra gente examinar é muito importante. Mas a gente precisa do exame de imagem pra gente entender o tamanho, entender a complexidade, pensar nas técnicas, né? Que a gente tem aquelas hérnias pequenas também, né? Que às vezes passa batido no exame físico, principalmente se o paciente tem um pouco mais de gordura. Então, o exame de imagem ele é muito importante mesmo. Tá, então agora a gente tem 2 cenários. Certo. Agora a gente tem aquela paciente que tem diástase, que é bem cheinha, que tem bastante flacidez de pele, oscilou muito peso na gestação, tem aquele abdômen avental, ou tem uma flacidez mais importante superior ou inferior, né? Acima do umbigo ou embaixo do umbigo. Bom, essa paciente vai para abdominoplastia. Perfeito. Certo. Quando essa paciente te procura no consultório, qual que é a sua indicação? Eu gosto de trabalhar sempre junto com a cirurgia plástica. Assim, realmente é uma rotina que eu faço. São casos, assim, bem específicos que a gente não entra com a cirurgia plástica, tá? Perfeito. Eu acho que os casos que a gente mais trabalha, assim, por conta, é quando o foco é muito mais a hérnia do que a diástase. Às vezes ela está incomodada da diástase, mas na verdade ela tem uma hérnia importante. Então aí é muito mais um trabalho do cirurgião do aparelho digestivo do que do plástico. Às vezes mais não parede mesmo do que realmente pele, né? Às vezes não tem tanto o incômodo estético, aí a gente tem que entender isso. Às vezes tem realmente uma hérnia ali, por isso que vale o estudo, né? Agora, quando é a questão estética,
apesar de, às vezes, ela não acha que é estética, mas né? Tem a sobra de pele, tem bastante Uma gordura grande, né? e tem a diástase. Então, eu sempre trabalho junto com a plástica. Eu gosto, né? De ver as duas opiniões, né? A gente vai trabalhando mais com isso, com diferentes cirurgiões plásticos, a gente vai entendendo um pouquinho a ideia de cada um e a gente vai conseguindo ter um discernimento melhor sobre isso, né? Mas eu sempre deixo claro para o paciente, né? Porque às vezes ela quer só operar da diástase, mas eu falo, olha, não é puramente funcional. A diástase, eu entendo que ela te incomoda, e realmente incomoda em muitos casos, né? Mas tem o apelo estético. Então, a gente tem que entender, né? É aí que vocês entram e nós avaliamos junto quanto que é a porcentagem de gordura dela, como é que tá o excesso de pele, porque, igual você falou, tem casos que são bem simples de indicar abdominoplastia. Você fala, puxa, aqui não tem o que fazer. Exato. Para o paciente não, mas para a gente é fácil de indicar, né? Fala, olha, realmente aqui... às vezes até o paciente está um pouco sobrepeso, então a gente vai ter que pedir para o paciente perder peso para depois pensar em qualquer procedimento de diástase, de plástica, etc. Mas tem aquele caso que fica em cima do muro. Perfeito. E é aí que a gente discute junto. Eu acho que o que é mais fácil do paciente entender, né? Você pode até complementar também, é assim. A correção da diástase, minimamente invasiva, a gente precisa que o paciente não esteja sobrepeso, é claro, tenha uma porcentagem de gordura baixa e não tenha excesso de pele, né? Ou pouco excesso de pele, né? Porque aí a gente vai fazer uma associação da cirurgia do aparelho digestivo com a cirurgia plástica. Então, assim, o paciente muitas vezes, o que ele fala? Ele fala, puxa, não quero cortão, não quero grandes incisões, né? Porque hoje a cirurgia minimamente invasiva, ela desenvolveu de uma forma que eu praticamente não faço mais cirurgia aberta. Né? Assim, é raríssimo, né? Não sei uma hérnia dessas muito grandes que eu precise, que eu não tenho muita escolha. Às vezes são umas hérnias gigantescas que a gente não tem muita escolha. Mas, no geral, a gente faz minimamente invasivo. Então, faz sentido o paciente sempre querer. Ele fala, puxa, eu quero minimamente invasivo. É um direito dele, né? Não, Mas a recuperação é outra, é né? outra. Nem compara, recupera melhor. Só que a gente tem que entender que... como é que a gente faz isso, né? A gente usa 3 cortinhos aqui na região inferior do abdômen. Fica na linha do biquíni, fica escondidinho. Pra gente conseguir descolar toda essa região da musculatura pra gente fechar essa diástase. Enfim, se tiver alguma hérnia, a gente também consegue corrigir. Mas para fechar toda essa diástase. E aí a cirurgia plástica está junto conosco, né? Trabalhamos juntos. Por quê? Porque tem que tratar toda essa região de gordura, né? O que tem de excesso de gordura, excesso de pele. Vocês têm técnicas, né? Que você vai explicar melhor que eu aí de retração de pele e lipoaspiração para diminuir gordura, diminuir aquela flacidez de pele que a gente tem resultados muito bons sem precisar de uma grande incisão. Agora, um paciente que tem um excesso de pele maior, essa paciente nem sempre vai conseguir fazer a cirurgia minimamente invasiva, mesmo que ela queira. Tem alguns pacientes que querem, mas que realmente não tem jeito, né? Assim. Aquela minimamente invasiva que vai virar invasiva, né? Que, na verdade, a gente pode até tratar a parede abdominal. E eu já tive casos assim, que primeiro tratou a parede com outro colega. E aí, ela começou a se incomodar muito com excesso de pele. Exato. E aí, quando ela veio pra mim, ela já veio com uma indicação de abdominoplastia. Eu olhei e falei, olha, não tem jeito, aqui é abdominoplastia, tem muita pele. Exato. Então, pra entender que realmente não é só a parede, não é só a diástase, né? A gente precisa avaliar essa qualidade da pele que fica depois, né, dessas oscilações de peso, gestação. A gente fala muito de gestação, que é o mais comum, mas tem aquelas pacientes bem jovens, às vezes pós-bariátrica, ou aquela paciente que a vida inteira oscilou peso, mas que tem uma frouxidão da parede. Então, tudo isso a gente precisa avaliar quando a gente vai indicar a cirurgia. Hoje, na minha rotina, eu tenho, graças a Deus, eu tenho muita paciente que controla peso na gestação. Que bom. Eu tenho muita paciente que elas são magrinhas, elas não têm excesso de pele e tem essa diástase, então fica barrigudinha. Eu tenho até uma paciente que ela falou assim, Juliana, um dia eu tava com meu filho na fila, assim, de um brinquedinho, e aí uma moça me cutucou e falou assim, olha, a gestante é ali, ó. Tadinha. Aí eu falei, poxa, nem tô gestante, eu só tô com esse barrigão mesmo, que é da diástase. E bem magrinha. Então, acredito que hoje as tecnologias evoluíram tanto, né? Então, hoje a gente tem uma potência boa de contração de pele, né? Falando dessas tecnologias, então a média é de 50%, né, desse tratamento dessa flacidez. Porque se fosse 100%, a gente evitaria as abdominoplastias e isso ainda não aconteceu. Exatamente. Ainda, né? A medicina é tão rápida que pode ser que daqui a pouco a gente esteja fazendo um podcast falando só das grandes retrações, né? Mas ainda as tecnologias, elas tratam metade dessa flacidez de pele.
E aí vem a melhor indicação, que é a cirurgia robótica nesses casos. Uhum. Tem paciente que fez parto normal. E aí nem quer ter uma cicatriz cesárea. Exato. E pra gente fazer uma mini, por exemplo, que eu falo que mini, nem todo mundo pode. Né? Não é só querer. Então tem que poder. Exatamente. Porque mini abdominoplastia é aquela paciente que não tem flacidez de pele e que eu tenho que fechar a diástase. Que bom. Hoje a gente pode fazer a cirurgia robótica nesses casos. Né? Que é aquela paciente que às vezes é muito longilínea, então ela é muito alta. A minha mão não chega para poder fazer o fechamento dessa parede, porque imagina que eu venho com uma cicatriz na cesárea até entre as mamas. Então a mão não chega, a luz não chega, o porta-agulha não chega. E aí vieram as tecnologias e a gente começou a se perguntar, poxa, mas como que a gente vai fazer agora para tratar essas pacientes que fizeram parto normal? Não tem cicatriz, não desejam cicatriz, tem um tratamento de flacidez, mas eu tenho que corrigir essa diástase. Então, foi quando a plástica realmente começou a revolucionar muito para essa parte da cirurgia robótica. Então, nesses casos, né, paciente magrinha, paciente que tem um pouco mais de gordura, que a gente sabe que quando a gente fechar essa diástase, essa gordura vai acumular na região central. Paciente que malha, faz atividade física e não tem esse excesso de pele. Essa é a paciente que é a melhor indicação para cirurgia robótica, né? Para associar a cirurgia plástica com cirurgia robótica. Então, a gente trata a parede com a cirurgia robótica e a gente trata a gordura e pele com a cirurgia plástica. Exatamente. Essa é a paciente ideal, né? Que é isso que às vezes elas têm. Elas e eles também, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Mas principalmente a gente fala de mulheres por causa do histórico de gravidez, gestação e tudo mais. Mas elas têm um pouquinho de dificuldade em entender isso, mas é questão de conversar, é questão de alinhar a expectativa, entender o que é possível fazer de tratamento para a gente conseguir escolher a melhor técnica para ela e ter o melhor tratamento, né? Conseguir o resultado mais satisfatório para a paciente. E eu acho que falando um pouquinho de robótica, né? Já que você falou um pouquinho sobre essa dificuldade, né, de chegar nos espaços, eu acho que os pacientes perguntam bastante da robótica, assim, puxa, mas tem benefício? Qual que é o benefício? E é exatamente isso que você falou. O que eu gosto que eles entendam é o seguinte, quando a gente fala em hérnias, né, e diástase, a gente trabalha sempre em espaços muito pequenos, né? Essa técnica, a técnica que eu mais uso para diástase é essa que a gente vai debaixo do subcutâneo, debaixo da pele, em cima da musculatura. Mas a gente tem outras técnicas, né, para hérnias, que a gente vai debaixo do músculo. Tem outras técnicas para diástase que a gente vai pré-peritônio ali, a gente vai quase numa camadinha um pouquinho antes um pouquinho depois da musculatura ali, antes da cavidade, onde fica intestino e etc. Então, tem várias regiões que a gente aprendeu a operar com o desenvolvimento da cirurgia robótica, né? Isso a gente antigamente não fazia, né? Nossa, imagina fazer isso aberto. Não tinha. Antigamente, ou era abdominoplastia, ou não corrigia diástase, antigamente não corrigia. Ou um cortão daqui a aqui também não tinha muito sentido, né? Aí você quer fazer uma coisa que é muito mais estética do que funcional para ganhar um corte daqui a aqui, não tem sentido. Então, a robótica, o que é o benefício dela, né? Uma coisa que é legal para os pacientes entenderem. Além de uma visão ampliada, uma visão tridimensional, que dá um recurso muito melhor para o cirurgião, para qualquer tipo de cirurgia. Quem fala que não é mentira, tá? Assim, quem faz cirurgia robótica consegue entender o benefício. A gente tem alguns benefícios, né? A gente consegue usar a articulação do robô. Então, o robô, ele tem bracinhos bem pequenininhos, que ele consegue passar a partir dos cortinhos ali, tá? E ele consegue acessar aquela região com os bracinhos dele e consegue simular a minha articulação lá dentro. E com essa articulação, eu consigo dar pontos muito precisos. Eu consigo acessar regiões que antes a gente não conseguia. Então, fica realmente pontos precisos. A gente consegue acessar, igual você falou, aquela região aqui de cima que a gente não consegue, né? O cortinho tá aqui embaixo. Como é que chega? Com os bracinhos do robô, a gente consegue chegar lá, acessar, dar os pontos, vir fechando e fica um resultado muito legal. E o robô também não corrige qualquer tipo de tremor, né? Então, são benefícios que o robô tem, uma imagem de muita qualidade, pontos muito precisos, que nos trouxeram muitos benefícios, né? Então, né? A robótica, assim, eu sempre gosto de que o paciente entenda que ela, por exemplo, existe a videolaparoscopia, né? Isso é uma coisa que confunde os pacientes, que é aquela cirurgia também por cortinhos, que surgiu na década de 80, né? E ela foi desenvolvendo e hoje a gente já tem a cirurgia robótica. Eu considero uma evolução da cirurgia vídeo. E para a hérnia e diástase,
é sim um benefício muito grande, porque a gente consegue dar pontos muito precisos e a gente tem esses recursos a mais aí. Então, Não, acho que isso é imagina, importante. eu estava contando, né, no podcast anterior que na minha época de residência, eu fiz residência na Federal de Minas, né, que é em Uberaba, e na Federal do Triângulo Mineiro, e lá, 2012, não existia nem vídeo. Exatamente. Então, a gente fazia aqueles cortes gigantescos no abdômen. Exatamente. Quando eu estava saindo da residência, estava chegando o vídeo. Eu lembro que todo mundo parou a residência. Assim, várias especialidades pararam para conhecer o vídeo que estava chegando ali no SUS naquele momento, que já ia revolucionar toda a recuperação do paciente. Porque antes a gente saía de cortes gigantescos, para agora cortes bem pequenininhos, uma outra recuperação. Imagina a cirurgia robótica, o quanto isso revolucionou mesmo esse mercado, né? De recuperação, de modernidade. E é muito interessante. Primeira vez que eu vi a cirurgia robótica, eu ficava impressionada de ver o cirurgião no canto da sala e a cirurgia acontecendo do outro lado. E agora a gente pode fazer isso entre países. Aí você fala, meu Deus, sério, o quanto realmente a medicina evoluiu, né? Em tão pouco tempo. É nesse nível, exatamente. É isso que a gente consegue. Porque o cirurgião, ele fica no console, né? Num cantinho, né? Depois a gente pode até, assim, se tiver como mostrar umas imagens, tudo. Ele fica num console operando. E os bracinhos do robô, a gente introduz ali nas incisões no paciente. Fica sempre um cirurgião junto, um auxiliar em campo. E aí a gente consegue realmente a distância, porque o robô vai simulando os nossos movimentos aqui fora. E o que você falou é verdade, que já é uma outra evolução. A gente já tem cirurgias, já estamos começando a fazer cirurgias de um país para o outro. Na verdade, de um continente para o outro. A gente nós já tivemos algumas cirurgias dessas, é uma coisa que está evoluindo rápido, que provavelmente vai desenvolver muito mais rápido a cirurgia robótica, vai desenvolver a cirurgia, sendo que colegas experientes podem ensinar outros colegas em diferentes continentes, em países em regiões que tem necessidade, que não tem acesso, que não tem especialista, que precisa. Então, isso também é uma evolução muito grande da robótica. Então, eu sou muito fã, defensor. Tem gente que não é muito. Eu tenho minha teoria de que quem não defende muito é quem não faz. Porque quem faz não consegue não ver o benefício está ali. É muito óbvio. Depois que você vê, não dá para desver, né? Não dá. Depois que você vê, não dá para desver. E para hernia e para diástase, assim, são espaços muito pequenininhos. Não dá para você falar que você vai fazer a mesma coisa por vídeo. Até dá para simular e fazer uma cirurgia boa por vídeo, dá. Mas não tenho dúvida que é um recurso melhor, muito né? É uma coisa que eu me dedico, é uma coisa que eu gosto. Hoje eu faço boa parte da minha prática clínica por cirurgia robótica e também eu faço também proctoria, ensino também cirurgia robótica e eu sou super defensor, assim, ninguém tira isso de que realmente de mim, assim, que é uma evolução da medicina, assim, não tem o que fazer. Mas não tenho a mínima dúvida, igual, para mim, assim, nós estamos falando semelhante às tecnologias de retração. Elas realmente vieram para mudar o cenário da plástica, né? A gente fazia cortes, às vezes cortes um pouco maiores, e hoje a gente tem prevenido né, essas grandes cicatrizes ou reduzido as cicatrizes, exatamente pensando nessas tecnologias de retração de pele que mudaram o cenário da plástica. Eu falo que a pandemia ela foi muito ruim para o cenário mundial, saúde e tudo mais, mas para a plástica foi muito importante. Foi quando muitas coisas foram modificadas, criadas, fabricadas, estudadas, porque até então o cirurgião plástico vivia naquela vida insana, né, de cirurgia, consultório, e não parava para olhar para o colega, né? E nós fomos forçados a parar e olhar para o lado e falar, nossa, mas o que você está fazendo? É legal isso aí, hein? Nossa, mas como você está fazendo isso? Por que você não faz um curso disso, gente? Porque, nossa, como, por exemplo, a cirurgia mamária, né, a redução das cicatrizes, foi quando tudo realmente desenvolveu, se expandiu, todo mundo começou a falar sobre. Não teve tempo para pensar. Né? Exato, tempo para estudar, tempo, né, para... A gente estava em casa, então foram quando as coisas, né, realmente começaram a se propagar. E a cirurgia plástica mudou muito desse tempo, né, da pandemia para cá. Agora a gente vai focar nessa parte da paciente fora do peso. Você falou isso, eu achei super interessante, eu vou pegar esse gancho, que para nós é muito importante. Hoje, um dos pilares, assim, que eu tenho é realmente
preparar a paciente para cirurgia plástica. Afinal, a gente está falando de estética. A paciente fora do peso, eu não consigo entregar uma estética adequada por, né, aumento de complicação, fatores de risco e tudo mais. Então, uma das coisas que estão na minha rotina é o preparo nutricional para essas pacientes. Então, a gente vai preparar a paciente para se submeter a uma cirurgia maior. E um dos pontos importantes, né, no preparo é a questão do peso, né? Acessar o tabagismo, se alimentar de uma forma adequada, preparar essa pele para receber uma cicatriz, tudo isso faz parte da cirurgia plástica, mas a redução do peso ela é muito importante, principalmente quando a gente fala de diástase. Uma das queixas que eu tenho, né, das pacientes que já fizeram abdominoplastia no passado, às vezes elas vêm e falam, Juliana, eu fiz há 20 anos essa abdominoplastia e agora eu tenho esse estômago alto. Será que isso é diástase? Então, vamos falar um pouquinho desse assunto, né? Que é a gordura visceral, né? Nessas cirurgias. É muito importante, né? Eu acho que a gente tem que entender o grau de obesidade. Que, às vezes o paciente não é nem sobrepeso. Às vezes o paciente já tem obesidade, né? Eu trabalho bastante com obesidade, também com cirurgia bariátrica. Então, assim, a gente tem que entender em que estágio que ela tá. Às vezes ela quer fazer um procedimento estético, uma correção de diástase, mas ela está dentro de uma classificação de obesidade, né? Que a gente usa o índice de massa corporal como parâmetro, mas tem outros parâmetros, né? E que não é incomum, né? Porque a obesidade, essa gordura visceral empurra essa parede abdominal. A obesidade é uma das causas da diástase. Exato. Né? Que a gente pega também casos de homens, né? Que tem diástase. É por isso que eu entrei, eu queria falar do homem, exatamente. Daquela barriguinha, né? Exato. Da pancinha ali, do chope, aí tem aquela queixa da diástase, né? A queixa da diástase. O homem, assim, ele não tem a gravidez, mas, assim como mulheres também tem obesidade. O tempo de obesidade, muitos anos de obesidade, isso vai sobrecarregando também a musculatura e pode levar a uma diástase, né? E o homem também pode se incomodar com isso, né? Porque fica também, a clínica igual, né? é a mesma, né? Fica uma flacidez, fica o estômago alto, puxa, tal, e aí... Principalmente o homem tem aquele abaulamento central, né? Quando ele vai na academia fazer abdominal e aí ele vê aquele abaulamento, né? Aquela lombadona que incomoda ele. Então, assim, a gente tem que entender em que estágio que o paciente está. Hoje a gente tem medicações maravilhosas para perder peso. Tem paciente que pode precisar de cirurgia para perder peso. Mas fato é que o paciente vai ter que ter um acompanhamento, que eu sei que você faz, com um nutricionista. A gente vai ter que ter um acompanhamento de perto, porque a gente não pode querer adiantar as coisas, né? Assim, às vezes a gente precisa primeiro cuidar do peso, preparar... para depois a gente fazer o tratamento. É a mesma coisa com hérnia. Às vezes o paciente não tem diástase, mas o paciente tem hérnia. Não tem sentido a gente operar a hérnia num paciente que tem obesidade. A gente precisa que esse paciente perca peso para depois a gente fazer a correção da hérnia. Então, a gente fica muito em cima disso, né? Precisa de um acompanhamento de perto, precisa de um acompanhamento com nutricionista, às vezes um acompanhamento com psicólogo, endócrino. Então, todo esse processo é muito importante. E tem casos de homens, sim, né? Que tem obesidade, que tem a diástase, que incomoda. E a gente tem que explicar para ele, olha, primeiro a gente vai começar perdendo peso. Vamos perder peso, vamos tratar. A gente tem diversos mecanismos hoje, né? Não falta desculpa, não falta mecanismo. Não falta mecanismo e boa vontade também. Tem a força de vontade, tem medicação, tem exercício físico e dieta. Então, tem acompanhamentos... zilhões de acompanhamentos, né? Não tem jeito, né? E é o que eu sempre falo. Tem muito medicamento hoje, mas assim, nada ganha de um lógico, da boa vontade do paciente, mas de um acompanhamento de perto. Me preocupa muito agora com as medicações, com o Ozempic, com o Mounjaro, pacientes que às vezes conseguem essa medicação de uma forma não tão legal, diríamos assim, e não tem acompanhamento, não tem sentido algum, né? Esse paciente precisa de um acompanhamento. E eu acho que quando ele tem um objetivo específico, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética, ou corrigir uma hérnia, corrigir a diástase, é até mais fácil para a gente conseguir que ele fique motivado para fazer aquilo. Agora, só a motivação não basta, né? Ele precisa do acompanhamento certinho, com os especialistas, para ele conseguir perder o peso adequado para fazer o procedimento. Mas isso é muito importante. Falar da obesidade é essencial, na verdade. Na clínica, eu tenho a nutricionista e a nutrologista, né? Exatamente para acompanhar esses pacientes no programa de acompanhamento antes das cirurgias para perda de peso. Porque uma das queixas, e que realmente acontece, é a questão do estômago alto. E eu falo para elas, não adianta. Aqui existe um fechamento da parede, só que a gordura lá dentro
continua empurrando. E a parte, né, do estômago ali, a parte superior, acima do umbigo, é sempre a região mais frágil. Primeiro que é uma região que a gente precisa de mobilização, eu falo isso para elas, todo mundo se queixa um pouquinho de flacidez nessa região, eu falo, gente, se você não tiver pele aqui, nem essa movimentação de tronco você vai conseguir fazer. Então, essa gordura, ela empurra principalmente a região do estômago. A parte de baixo fica bem tensionada, bonitinha. E sempre tem aquela paciente fora do peso que tá com estômagozão. Isso é gordura visceral. Então, não adianta a gente fazer, né, toda essa parte estética, preparar o paciente, mas tem uma gordura que a gente não acessa. Exatamente. Que é aquela dentro, né? Que dentro é a da parede, né? Dentro do abdômen, né? Relacionada à doença mesmo do paciente ali, que a gente consegue... Até que muda rápido, com mudança de estilo de vida, com medicamento, enfim, tratamento cirúrgico, é o que o paciente perde mais rápido, assim, a gordura visceral, exatamente. Exato. E o paciente, principalmente o masculino, né? O homem, ele precisa entender que aquela cervejinha do final de semana, o chopinho do final de semana, ela precisa ser, né, reduzida ali a ingestão. Tem que diminuir, tem jeito. É bom, mas... Exato, porque tem que dar uma diminuída. Quando a gente pensa em parede abdominal, não adianta. É esse acúmulo de gordura visceral, né? A pancinha ali do homem sempre vai ter esse afastamento da musculatura, porque tem alguma coisa lá dentro empurrando com muito mais facilidade, né? Então, eu vejo muitas... Às vezes, não é o homem, é a esposa que fica incomodada e fala assim, doutora, ele precisa melhorar essa pancinha aqui, vamos fechar essa diástase. E realmente tem a diástase. Mas não é o problema, não é a diástase. Não é, primeiramente, não. Tem a diástase também, mas tem mulheres também exatamente com... Exato. Né, é importante entender esse exemplo para isso. Porque às vezes a gente fala e daí assusta, né? Se sente até um pouco ofendido, às vezes. Parece quando a gente fala, olha, primeiro a gente precisa resolver a obesidade. Mas eu sempre falo isso quando o paciente passa no consultório, eu tenho certeza que você fala também. Não, eu falo e peso ainda. Todo mundo entrou lá no consultório, as meninas falam, meu Deus, mas eu tenho que pesar de novo. De novo. Exato. Todas as vezes que entrar aqui vai fazer bioimpedância, porque é importante. E é a nossa função também, né? A gente não tá lá só para ser o cirurgião, só para resolver a diástase. A gente tem que mudar o paciente como um todo. Então, o paciente que tenha a doença, obesidade, ele primeiramente tem que ser tratado. Porque senão primeiro que a gente não vai conseguir um resultado satisfatório, ele vai ficar, logicamente, chateado. Não vai ficar feliz com o tratamento. Exato. E segundo, que não tem sentido, nós como médicos, né? Antes de tudo, nós somos médicos, né? A gente fazer um tratamento estético, melhorar e não pensar na parte doença, na parte de cuidados com obesidade. Isso é muito importante, né? Mudança de hábito. Então, o acompanhamento que você faz, eu acho que é muito importante. É o que tem que ter, né? O que a gente faz também com nutricionista, porque tem que ter. Primeiro, vamos resolver primeiro a obesidade. Não quer dizer que não vá resolver a diástase, mas primeiro a gente tem que resolver, muitos casos, né? A questão da obesidade, para depois a gente cuidar da diástase, da parte estética e tudo mais. Acho que é muito importante o que você falou. E assim, você sabe que, graças a Deus, tenho muitas satisfações da parte estética. Mas a minha satisfação pessoal tá naquela paciente em que eu consegui mudar o estilo de vida dela. Exato. Eu tenho pacientes que perderam 40 quilos para fazer a cirurgia. Eu tenho uma paciente agora que está no programa de acompanhamento com a nutricionista e com a nutróloga para redução do peso sem caneta. Ela já teve todos os dias ela posta foto, ela manda foto no grupo, assim, a mudança de autoestima, de qualidade de vida. Ela se exercita agora todos os dias, ela prepara, né, as coisinhas dela. Então, a minha satisfação pessoal, Juliana, tá muito ligada às vidas que eu consigo modificar. Não da parte estética, porque estética é minha obrigação. Mas da parte paciente mesmo. A paciente que não se exercita e passa a se exercitar. Aquela que fumava e para de fumar para poder fazer a cirurgia. Essa é aquela paciente que eu sempre brinco. Você é meu case de sucesso. Porque... É isso. Exatamente. E é muito gostoso, né? E são as pacientes que ficam muito gratas, né? Eu vejo bastante com obesidade também. Então, são as pacientes que realmente a gente sente a gratidão, porque a gente sente que mudou a vida. Mudou a autoestima, mudou como ela está no trabalho, mudou doença, voltou a sorrir. Então, assim, e aí quando você junta isso com a sua parte, né? Que é a parte estética, isso aí é um casamento perfeito, é sucesso, não tem jeito, não tem como o paciente não ficar feliz, o marido não ficar feliz, muda a vida, né? Com certeza. Então, essa é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, com certeza. E às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade do paciente entender. Mas a gente tem que ir desenvolvendo isso de uma forma que ele entenda que são etapas, né? O tratamento, ele é feito em etapas. Eu tenho muitas pacientes que eu falo não, né? Ainda não.
Ainda eu quero, não. ainda não, porque tá fora do peso, porque precisa parar de fumar. Esse ainda não. No começo é muito difícil elas aceitarem. Eu tenho um paciente que... essa paciente, né, inclusive, ela veio há mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu falei, ainda não, a gente precisa focar nessa questão da redução do peso. Tava muito acima do peso. E logo na sequência, ela tomou um baque, assim, porque ela tinha passado no outro cirurgião, tinha topado fazer, não sei o quê. Eu falei, olha, de maneira nenhuma, agora não, a gente vai focar nisso, que é saúde primeiro. Já estava começando com uma história de diabetes, uma história de pressão alta, tudo ligado à obesidade. E aí, depois de uns 3 anos, ela falou, Juliana, eu estou voltando aqui, porque o seu não, naquele momento, me fez entender que você está muito mais ligada à saúde do que ao meu dinheiro. Então, eu tô aqui exatamente para a gente focar nessa perda de peso e, enfim, resolver essa parte estética que tanto me incomoda. Então, é isso, é olhar o paciente como um todo, né? Não só começar... não é só a diástase ou só a flacidez. E você vê que importante que é isso, né? Porque para nós, como cirurgião, nas devidas especialidades, é muito mais fácil para a gente indicar cirurgia. Muito. Porque o que a gente gosta de fazer, a nossa especialidade é cirurgia. Exato. Mas quando a gente fala, olha, você precisa perder peso... Por algum motivo, lógico, é porque tá pensando exatamente no paciente, né? Você não tá pensando no seu procedimento que você vai fazer exatamente para o bem do paciente. Então, é isso, é para ele ficar feliz, né? Que claro. o paciente que indica o meu trabalho, que gosta do meu trabalho, é aquele paciente que está satisfeito, que está feliz. Então, se eu, né, por alguma razão, opero essa paciente, ela complica, ou se ela... Por algum motivo, ela fala, poxa, eu poderia ter perdido esse peso. Então, ela tem a consciência. Porque hoje a gente tem muitos mecanismos, né, de informação, né? Então, ela sabe que ela tá fora do peso, que ela não poderia estar fazendo aquela cirurgia. E ela fica insatisfeita, pronto, conjunto perfeito, né? Não tem jeito. Bom, a paciente fez cirurgia robótica. Tanto para hérnia quanto para diástase. Qual o período de recuperação? Como é essa recuperação? É uma cirurgia dolorosa? Olha, assim... A correção da diástase, hérnias maiores também, é um pouco parecido, assim. Não dá pra falar que não vai doer nada. Eu acho que dor, eu sempre tomo muito cuidado com dor. Porque eu falo assim, dor cada um tem a sua. Eu tenho a minha, você... Eu tenho dor pra caramba. Eu tenho muita. Totalmente eu tenho muita dor, assim, muita. Eu sou... Homem, né, homem é mais sensível pra não dor. menstrua. Vocês nunca vão entender, entendeu? A nossa dor. Então, assim... Homem toma um tiro no pé e morre de sepsis, Exatamente. Então, assim, dor cada um tem a sua. Então, eu tomo muito cuidado, mesmo com cirurgia minimamente invasiva, de falar, não vai doer. Porque, assim... Cada um tem uma dor. Tem pacientes que eu já fiz cirurgia minimamente invasiva, o paciente fala, doutor, não doeu nada. Tem paciente que eu faço cirurgia minimamente invasiva, o paciente fala, doutor, tô com muita dor. Então, assim, a cirurgia é a mesma, a gente usa as mesmas medicações no pós-operatório, a gente tem mais ou menos um padrão de recuperação. Então, a dor eu tomo muito cuidado. Mas fato é, cirurgia minimamente invasiva dói menos sim. E o robô, quando a gente compara com a cirurgia a vídeo, a princípio os trabalhos não mostram tanta diferença de dor assim, estatisticamente, mas na prática a gente vê o paciente mais confortável no dia seguinte. Por quê? Porque os braços do robô eles ficam estáveis também, eles não mexem tanto na musculatura, na pele. Então, realmente, o paciente fica mais confortável. O retorno é muito legal isso, porque os pacientes têm... Né, outro dia eu até fiz um vídeo lá no Instagram e o paciente que ia operar de hérnia, ele falou, puxa, precisa de muleta depois da cirurgia de hérnia? Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Hoje quero que você ande, né? Preciso que você Hoje a gente faz a cirurgia minimamente invasiva exatamente para ele poder, para ela, né? Poder voltar mais rápido às suas atividades. Então, perfeito. Praticamente, no mesmo dia ou dia seguinte, essa paciente consegue caminhar. Essa paciente não vai ficar... né, assim, de cama, não é isso não, tá? Essa paciente nem pode, né? Nem pode, a gente precisa que ela caminhe, porque são cirurgias longas, principalmente quando a gente associa a correção da diástase com os procedimentos todos plásticos, são cirurgias longas e essa paciente tem uma chance maior de trombose. Perfeito. Então, a gente precisa que ela caminhe para funcionar o intestino, para absorver o gás que a gente usa na cirurgia que dá desconforto e também para diminuir a chance de trombose. Então, caminhar... No dia seguinte, praticamente, ela consegue caminhar habitualmente, tá? Então, assim, para não ficar com aquela impressão de que vai ficar de cama, que nunca mais vai sair da cama, não é isso, tá? E nem vai precisar de muleta. Retorno ao trabalho, em média, 14 dias é possível, né? Para diástase, a gente costuma deixar a paciente com cinta, tem toda uma questão de cuidado com a cinta para não juntar seroma, com aquela secreçãozinha
a depender da técnica que a gente usa, que junta aquela secreçãozinha debaixo da pele, então a gente deixa uma cinta bem justinha. Mas com 14 dias é possível voltar ao trabalho, né? Lógico, vai estar com a cinta, tudo, mas a gente vai ensinando tudo isso e a paciente vai se adaptando e a depender do tipo de trabalho, claro, dá para ir retornando, principalmente o paciente que faz home office, paciente que tem uma atividade que não exija, né, peso, enfim, tá? Perfeito. Então, isso acho que já facilita um pouquinho para o paciente. Eu sou bem flexível com dirigir, assim, né? Quando é só cirurgia de hérnia, eu já libero com 7 dias. Para diástase, a gente pode segurar um pouquinho mais, mas a princípio, aí, com 10, com 14 dias, né? Trajetos dentro da cidade, eu acho que é bem tranquilo dirigir, né? Boa parte das pacientes tem carro automático, que é bem mais tranquilo, praticamente não faz força. Então, é bem tranquilo, até para facilitar um pouquinho o dia a dia dela. Peso, academia, aí a gente segura um pouquinho mais, né? Isso a gente fala para hérnia 4 a 6 semanas para retorno, né? Diástase, eu gosto de segurar um pouquinho mais, né? Eu trabalho muito junto com o plástico, eu acho que sempre é uma cirurgia que a gente faz em conjunto. Então, eu gosto muito de adaptar também a rotina do plástico, né? Eu falo assim, time que tá ganhando não se mexe, né? Então, assim, lógico que a cirurgia minimamente invasiva facilita, dá menos dor, o paciente volta mais rápido, mas a gente gosta de trabalhar junto. Então, em média, 60 dias, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, depende, assim, da musculatura, de como foi a cirurgia, o tamanho da diástase. Eu não gosto de já cravar isso de quando que vai retornar o peso, né? Mas, assim, não é aquele fim do mundo que o paciente acha, que vai ficar de cama, não é assim. A atividade vai voltando ao normal e rapidamente, assim. Então, eu acho que isso ajuda mesmo, né? Você deve perceber também que dói muito menos, assim, com a cirurgia minimamente invasiva. Não tenho a mínima dúvida, assim. É bem diferente quando eu faço o fechamento manual de quando eu faço o fechamento por cirurgia robótica, porque a dissecção, o descolamento, mas é totalmente diferente, né? Trauma menor, né? Pra pele, pro músculo, Com isso é um certeza. fato. E a questão das cicatrizes também, a paciente às vezes pode sentir um pouco mais de desconforto na região da cicatriz, né? Eu falo que dor é subjetiva, assim, eu também percebo isso claramente. Tem aquela paciente que é bem magrinha, que nunca teve nenhuma gestação, jovem. Essa é uma paciente que tem tendência a ter mais desconforto em qualquer cirurgia. Então, ela sente muito mais, ela sofre muito mais. Agora, um outro nível de paciente... Eu percebo bem diferente daquela paciente que é mãe, já teve parto normal. É uma paciente que malha, tá acostumada... Passou por muita dor nessa vida. Essa paciente, assim, eu já fiz processo de recuperação rápida, né? Em paciente que é muito jovem, ela fala, meu Deus, nossa, dói demais. E tem aquela paciente que fala, meu Deus, Juliana, eu tive 0 dor. Se eu soubesse, tinha feito muito antes. Exato. Então, um dos fatores... E tem o homem, né? Que é outra... não, é outro grupo. Mas vou te falar, agora recente eu operei um médico, ele assim, ó... Eu acho que eu falei tanto essa questão da dor pra ele, que olha, é normal você ter mais dor, né? Você tem mais dor que o padrão, você é homem, já tem um grupo diferente, tudo. Já aconteceu isso comigo. Aí ele fica forte, ele fica duro. durão, assim, ele não quer falar, mas já aconteceu isso comigo. Então eu boto tanto medo que... Mas ele, assim, ó, se recuperou muito bem. Muito, assim. Todo dia ele chega e fala assim, Juliana, assim, ó, eu tô assustado. Tem algum momento eu vou sentir dor? Bem, né? Eu falo, olha, agora não é mais o momento de você sentir dor. Que o momento é aqueles primeiros 2, 3 dias ali, né? Uma dor um pouco mais desconfortável. Mas a paciente que treina, ou o paciente que treina, também é uma outra recuperação. Eu falo que é a dor muscular. A dor da cirurgia é a dor muscular. Você tá quieto, não lembra, levantou, fala, pegou. Porque é a dor de troca de treino. Então, é muito diferente a recuperação de quem não treina para quem treina. Totalmente, né? A paciente recupera muito melhor. Em todos os sentidos. Inchaço, a alimentação faz muita diferença nessas recuperações. Quanto maior a cirurgia, é muito diferente o paciente que se alimenta bem, que treina, que é ativo, que vida, não fica... né? Tem um estilo de vida saudável, diferente. A recuperação é melhor, com certeza. É muito diferente. E a questão da diástase, eu também... É porque minhas cirurgias, quando eu falo de diástase, minhas cirurgias são maiores, né? Sim, não é a cirurgia robótica com cicatrizes menores. Então, aí a gente vai para um outro estágio de cicatriz e tudo mais. Mas eu também sou mais ou menos dessa linha. Eu quero que o paciente volte rápido à sua rotina. O paciente nessa fase, né, 14 dias, ela já tá sem dor. Ela vai voltar com todas aquelas chatices, né, que é a parte mais difícil, que é a drenagem, é a malha, é a tala. Ela precisa fazer tudo isso, precisa usar tudo isso. Mas com 14 dias eu libero a dirigir, a voltar à sua rotina sem peso. Então, eu falo que uma coca 2 litros cheia é peso. Então, nada de voltar para sua rotina de exercício físico, mas libero para a rotina de trabalho, sem né? fazer computador, arte, né? Exato, sem extrapolar. E com 60 dias eu libero, né? Depois de abdominoplastia, cirurgia mamária ou até uma mini abdômen, eu libero com 60 dias de atividade física.
Mas essa é a minha rotina também. Uhum. Você quer comentar? Não. Perfeito. Acho que é isso. Perfeito. Em relação a, né, a robótica, né? Ela voltar nesse ponto, né? O que você acha que ela veio para facilitar a sua vida? O que ela mudou na sua vida como cirurgião? Na minha vida, não na vida do paciente. Na sua vida. Não, na vida do cirurgião, eu acho que além dos benefícios para o paciente, que eu já falei, né? A visão ampliada, a visão 3D, a articulação melhor, pontos melhores, né? Que a gente faz uma cirurgia, né, muito mais detalhista, mais segura. Mais rápida, né? Para o cirurgião também tem um benefício muito grande, porque como o cirurgião opera no console, né? Ele fica sentadinho, ele opera sentado. Isso faz diferença, né? Então, assim, isso parece uma frescura, bobagem, né? né? Assim, uma bobagem. Nossa, preguiçoso, né? Que operar sentado. Mas não é. Assim, é um fato que a gente opera sentado, a gente opera mais confortável e a gente opera mais concentrado. Não tenho dúvida, né? Às vezes eu faço uma cirurgia por robótica e aí acabou a cirurgia, uma cirurgia de 3, 4 horas, cirurgias complexas, né? De outras especialidades que eu faço, enfim, cirurgia bariátrica, endometriose também, que eu entro muito com ginecologistas. E acabou a cirurgia, a gente tá bem, a gente tá descansado, a equipe toda focada, todo mundo... não parece que passou por 4 horas. Pô, 4 horas é tempo pra caramba de cirurgia, né? E você tá bem, todo mundo ali que fica em campo, ali que fica também ajudando com as pinças do robô, boa parte do tempo tá sentadinho também. Ele tem que me ajudar, às vezes, tirar uma pinça, colocar uma pinça, passar um fio, mas fica tudo. Então, eu acho que pro cirurgião isso dá uma tranquilidade, dá um conforto, ele opera melhor. E hoje a gente começa a perceber que isso vai dar uma sobrevida maior de cirurgia, né? Porque de vida, né? Mesmo, de vida, né? De vida útil pro cirurgião. Porque o cirurgião ali, lombar. 60, 70 anos, tá ficando um pouco mais cansado, dor lombar. Cervical. E a gente consegue esticar isso, né? Como a robótica tá crescendo muito, né? Hoje já tem robô em todos os grandes hospitais de São Paulo, né? Antigamente era uma coisa rara da gente encontrar. Hoje a gente tem pelo menos um robô em todos os grandes hospitais de São Paulo. É outra vida, né? Então é isso, a coisa está evoluindo. Hoje a gente tem novos robôs, novas empresas, né? Caiu a patente da empresa que teve o controle do robô por anos. Então estão surgindo novos robôs, novas empresas, preços mais acessíveis e cada vez está se tornando mais acessível. Ainda é algo que o convênio não cobre. Né? Ainda é um custo maior, né? Do que ainda é um custo maior que o paciente vai ter que investir. Isso é uma coisa que às vezes a gente tem que fazer o paciente entender. É uma tecnologia a mais, igual, né, o plástico faz uso da tecnologia de retração de pele, da lipoaspiração. É uma tecnologia a mais, mas o paciente tem que entender que é um benefício para ele. Com certeza. Acho que isso é muito importante. É o investimento, não é um custo. Não, é investimento. Né? Investimento, é o que eu sempre falo. Porque a recuperação é outra, né? O pós-operatório é outro, o desconforto é outro, tudo é outro, né? Assim, é muito diferente, uma cirurgia muito mais invasiva. Então, é um investimento, né? Eu gosto de falar, né? Quando falo da cirurgia robótica, assim, que eu sou muito sincero com o paciente. Eu acho que, assim, o que o robô nos ajuda, ele ajuda. O que não ajuda muito, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da minha área, tá? Da cirurgia do aparelho digestivo, por exemplo. Uma cirurgia de retirada de vesícula. Olha, não vai fazer grandes diferenças a cirurgia robótica da cirurgia vídeo. Eu realmente acho que, lógico, se o paciente quiser, é possível, mas não vai fazer tanta diferença. Agora, no que realmente precisa, por exemplo, hérnia e diástase, eu acho que é importante. Fala assim, vai mudar a minha cirurgia e, consequentemente, muda a sua cirurgia, né? Porque a cirurgia é nossa, né? Do paciente e do cirurgião para fazer o melhor resultado. Então, acho que é bem importante o paciente entender isso, né? Essa honestidade do que é melhor para ele, né? Do que a gente está buscando de melhor para ele mesmo. Perfeito, olhar de uma forma individualizada, né? Cada paciente. E para a gente fechar esse bate-papo, qual o principal erro que o paciente, né, comete na hora de escolher o tratamento? Porque eu tenho muitos pacientes que já vêm com isso definido. Na cabeça dele, ele quer tal coisa. E aí você tem que desmistificar isso, né? Eu acho que o principal erro é ele não entender isso como uma questão estética associada. Eu acho que esse é o principal erro. Tem acontecido muito com a gente, né? Com os cirurgiões do aparelho digestivo. Cada vez mais os cirurgiões do aparelho digestivo estão fazendo. É uma nova especialidade, diríamos assim. Não é nova, mas assim, realmente é uma especialidade que vem desenvolvendo. Então, os pacientes muitas vezes buscam a gente direto. Antigamente buscava só o plástico. Hoje busca o cirurgião do aparelho digestivo, com foco em hérnia, foco em diástase. Mas aí a gente tem que explicar para ele. Falar, olha,
no seu caso, aquilo que a gente conversou, olha, no seu caso, doutor, mas eu quero só corrigir a parte funcional, não quero plástica. Mas olha, eu sei que eu preciso fazer ele entender que tem a questão estética também, que aquilo não vai ficar no resultado que ele está imaginando. Maior parte dos casos, né? Tem um caso ou outro que a gente corrige somente a parte funcional. Mas na maior parte dos casos eu tenho que fazer ele entender que, olha, não vai adiantar a gente corrigir só a parte funcional. Você vai ficar infeliz. E às vezes pior. Né? Às vezes ela vem com uma queixa, né, do abolamento tudo e, assim, tem uma flacidezinha que às vezes não é tão importante. Na hora do fechamento corre muito, fica mais flácido. Fica mais flácido. Eu já tive paciente assim, né? Então, até para os colegas, né, que fazem essa parte de parede, eu acho que é muito importante pontuar isso, né? De sempre encaminhar para um cirurgião plástico parceiro. Tem que ter. Para ele poder avaliar, falar, olha, realmente aqui você vai ficar muito feliz do jeito que tá. Não, realmente não dá, né? Exato. Tem que fazer essa parte estética junto. Eu concordo com você, porque eu acho que esse é um ponto que eu vejo que alguns colegas, na ânsia de né, tratar a parede, às vezes eles não se atentam e aí eles ganham um problema que não é da rotina deles, que é essa parte estética, que a paciente demanda muito, né? A parte estética é realmente pesada, porque a paciente é o que ela vê no biquíni, é o que ela vê, né, na roupa, às vezes na calça. E aí vem para um outro lado que às vezes eles não querem assumir, que, né, essa queixa estética na rotina deles. Né? Mas aí que eu acho que é legal quando tem a junção das duas especialidades. Uma coisa que eu acho muito legal é sempre a junção, né? É trabalhar junto, é opinar junto, é operar junto. Teve um problema, vamos supor, ninguém nunca quer um problema, quer o resultado o melhor para o paciente. Não ficou tão legal, beleza, vamos resolver junto, vamos ver o que dá para fazer o melhor para o paciente. Então, acho que essa parceria é muito importante. O paciente, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade em entender isso. Acho que tanto quanto passa com você, quando passa com a gente, é a mesma coisa. Assim, ele fala, puxa, né, eu só queria resolver a diástase, mas nem sempre é só... Na maior parte dos casos, na verdade, não é só resolver a diástase. Acho que isso é muito importante o paciente entender. É isso, muito legal. Eu acho que realmente a cirurgia robótica veio para revolucionar todas as áreas e eu só vejo crescimento nessa área da cirurgia robótica, porque realmente mudou tudo. E para a cirurgia plástica mudou muito mesmo, porque hoje aquelas pacientes que, né, são muito magras, que não querem grandes cicatrizes e que a gente pode oferecer uma recuperação bem menor, uma cirurgia bem menor, bem melhor para ela. Então, realmente mudou muito. Te agradeço, foi ótimo esse bate-papo, adorei. Não esquece de dar o link, o like aqui no vídeo, encaminhar para aquela sua amiga que tem diástase e que está muito incomodada, mas não sabe qual o melhor tratamento para ela. Deixa aqui nos comentários, a gente vai fazer um outro vídeo só de dúvidas para essas perguntinhas que ficarem aqui. Um abraço, foi um prazer. Queria agradecer aqui pelo convite, foi um prazer aí, né? Um bate-papo mesmo. Né? Acho que o legal de podcast é exatamente isso. É um bate-papo, assim como, né? Não, e a gente bem cresce leve, muito, né? Isso, mas bem leve. Eu acho que a gente sempre tentando trazer de uma forma leve para o paciente, né? De uma forma bem simples, né? Para ele poder entender. E eu acho que ficou bem legal isso, ficou bem leve. E é isso, estou à disposição. Pacientes que tiverem dúvidas também, podem me seguir lá no Instagram também. E vou deixar aqui também o link aí. Aqui. Exato. E é um prazer. Precisando, estamos sempre à disposição. A gente vai sempre trocando figurinha aí, né, Ju? Com o caso que a gente tiver. Chega para mim, chega para você. A gente vai sempre trocando figurinha, né? E desenvolvendo junto. E sempre com o objetivo de ajudar os pacientes aí, que é sempre o nosso foco. O objetivo central, né? Isso aí. É o tratamento individualizado de cada paciente. É isso aí. Muito obrigada. Certo? Obrigado. Esse foi o Pele, Papo e Ponto. Foi um prazer ter vocês com a gente. Valeu.